Olá, meus queridos e queridas, aqui da quinta fase da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou com vocês fazer essa caminhada aqui pela história. Mas, antes de iniciar, vamos ver e conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. A nossa aula é a aula de número 36 e que tem como objeto de conhecimento a Era Vargas, como detalhamento o tenentismo, antes de 1930, e 1930, um marco na história do Brasil. Exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. Vamos lá? Muito bem, a gente está aqui em frente do Forte de Copacabana, que para entender o tenentismo, a gente vai entender a partir da importância que tiveram os militares, principalmente os tenentes, nesse processo aí de luta política para desbancar o que nós chamamos de Primeira República ou República Velha. Então, qual foi a importância dos militares nesse processo? Vamos lá, então? O tenentismo, o que foi esse movimento? O tenentismo foi um movimento político-militar ocorrido entre os anos de 1920 e 1935, que tinha, na sua liderança, oficiais de baixa patente, entre os quais se destacaram os tenentes. Tinham outras patentes, mas os tenentes eram a maioria, daí ficou conhecido como tenentismo. O movimento foi de grande importância na história do país, na história do Brasil, pois foi um dos responsáveis pelo colapso, pelo o destroçamento aí da Primeira República, pelo fim da Primeira República, também conhecida como República Velha. Então, os militares aí, os tenentes, foram importantes nesse processo. Compõe, esse movimento compõe o cenário de crise da sociedade agroexportadora cafeeira do Estado oligárquico brasileiro, que culminou com a Revolução de 1930. Então, todo esse processo ele vai vir por conta dessa situação, da crise da política oligárquica, isto é, daquela que ficou conhecido como política do café com leite, quando os oligarcas paulistas e mineiros dominaram a política nacional durante muito tempo. Vamos lá, então, vamos ver então a origem do tenentismo. Então, o tenentismo teve origem na década de 1920 e foi fundamental para a desestabilização da política da chamada Primeira República, aquela política ali dos oligarcas, aqueles onde que mandava e que sempre estavam no poder, ali eram os grandes fazendeiros do café ou então daí do gado, não é isso? Muito bem. Então, a origem do movimento remonta às eleições de 1922, quando a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente. Só que, durante muitos anos, ficou aí essa troca entre paulistas e mineiros, sempre eles colocando alguém para presidir o país, então alguém do grupo deles, não é isso? E isso não agradou aí as outras oligarquias, então nós vamos ver o que aconteceu. Então, contra a candidatura de Nilo Peçanha, representantes das oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro se organizaram e lançaram um outro candidato para enfrentar aí o candidato dos oligarcas de São Paulo e Minas Gerais. Então, a candidatura de Peçanha representava a reação republicana e buscava conquistar os votos da classe média urbana. Então, eles aí, o Nilo Peçanha, que era o candidato da oposição, não é isso? Das oligarquias fora do eixo ali, São Paulo, Minas Gerais. Arthur Bernardes foi pintado como um candidato antimilitar por cartas fakes, por cartas falsas, que saíram nos jornais, que circularam durante a campanha. Vejam que naquele tempo já existia aí as fake news, as mentiras, as falsidades para denegrir a imagem dos candidatos. Então, essas cartas prejudicaram aí muito o Arthur Bernardes, pintando ele como uma pessoa contrária aos militares. E a gente vai ver que isso não deu muito certo. Vamos lá? Então, o fato estremeceu as relações dos militares com Bernardes, o que piorou
quando, depois de eleito, o Arthur Bernardes mandou fechar o clube militar e ordenou a prisão de Hermes da Fonseca, que não era qualquer pessoa. Hermes da Fonseca era militar e também já tinha sido presidente da República. Então, aquilo que falavam do Arthur Bernardes, na realidade, quando ele foi eleito, se concretizou, porque ele colocou, mesmo que não tenha sido ele que tenha feito as cartas, se colocando contra os militares, depois, quando eleito, ele agiu de forma autoritária. Não é isso? Muito bem. E aí, durante esse período do governo de Arthur Bernardes, nós vamos ver que o país entrou em vários movimentos de revolta. Então, nós vamos ver aí as ações do movimento tenentista. Então, a atuação do tenentismo estendeu-se de 1922 a 1927. E, ao longo desse tempo, aconteceram uma série de rebeliões. Quais foram essas rebeliões? Nós vamos ver agora, tratar algumas delas aqui. Vamos lá? Muito bem. Então, aí nós tivemos a primeira revolta, foi a revolta chamada Revolta do Forte de Copacabana. Não é isso? O que aconteceu aí no Forte de Copacabana? Era um forte do Rio de Janeiro. Então, ocorreu em 5 de junho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como, essa revolta do Forte de Copacabana também ficou conhecida como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Professor, por que 18? Porque eram apenas 18 militares, né, que se rebelaram e marcharam, o governo federal mandou cercar o forte, e eles ficaram presos dentro do forte. O que aconteceu? Eles saíram, né, e se lançaram contra o exército, né, do governo federal, e foram aí abatidos praticamente. Então quase todos morreram nesse ato. Então, o que buscavam aí os 18 do forte? Eles buscavam recuperar a honra dos militares, pois alegavam ser reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Então, 18 militares decidiram deixar o cerco a que o forte estava submetido, marchando pela Avenida Atlântica, né, na direção das tropas do governo. Apenas 2 dos 18 sobreviveram a esse fato, a esse massacre aí. Então, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, os 2 militares que sobreviveram na batalha chamado Batalha do Forte de Copacabana. E aí, nós vamos ter uma outra revolta que diz respeito à nossa cidade, aqui chamada Comuna de Manaus, né? O que foi isso? O que foi a Comuna de Manaus? Ocorrida em 1924, durante o governo de Arthur Bernardes, então, dentro desse processo do movimento tenentista, né? Ela era liderada pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, e o que eles reivindicavam? Eles reivindicavam melhorias no ensino público, retirada de Arthur Bernardes do governo, né? Então, eles queriam a deposição do presidente da República. Na ausência do governador César do Rego Monteiro, Ribeiro Júnior liderou a invasão do Palácio Rio Negro aqui em Manaus. Então, vejam que mais um movimento daí dos chamados tenentistas. Então, vejam lá. Na sequência, os militares bloquearam as estações de telégrafo e telefone, deixando Manaus totalmente isolada. Em 26 de agosto, as tropas do general João de Deus Barreto chegaram para acabar com o movimento. Então, eles foram então aí contidos e o movimento encerrou nesse momento. Aí nós vamos passar para um outro movimento que é chamado de Revolução Paulista de 1924. Vamos lá ver o que aconteceu durante o movimento, a Revolução Paulista de 1924. Então, foi um levante militar tenentista ocorrido em São Paulo, que pretendia derrubar o governo Arthur Bernardes, mas foi derrotado pelas tropas federais. Então, vejam que todos esses levantes que tinham na sua pauta de reivindicação, né, as lutas por melhorias, né, do ensino e etc., também tinha no foco que eles queriam era também derrubar o governo, né, derrubar o governo federal. Muito bem. Logo que foram derrotados pelas forças governistas, os revoltados
se uniram em torno do tenente Luiz Carlos Prestes e organizaram o que ficou conhecido na história como a Coluna Prestes. O que foi a Coluna Prestes, professor? A gente vai entender agora. Então, a Coluna Prestes, ela foi um movimento, né, um movimento também liderado aí por Luiz Carlos Prestes, entre os anos de 1925 e 1927, que percorreu o interior do Brasil, denunciando os desmandos da República Velha. Então, esse movimento arrebanhou várias pessoas, militares na sua maioria, né? Grande parte dos militares tinha homens, a maioria homens, tinha mulheres também no movimento, mas a maioria eram militares, né? Soldados militares aí, tenentes. Os integrantes da coluna eram jovens oficiais que participaram das revoltas militares de 1922 a 1924. Então, eles saíram se organizando, pregando, né, uma nova forma de governo e levando os seus ideais para o interior do Brasil todo. Então, a coluna percorreu mais de 25 mil quilômetros, passando pela região centro-sul, centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. Então, vejam lá, 25 mil quilômetros, né, de andanças, né, esse grupo percorrendo, aí, tentando arregimentar força, né, e apoio para o que eles queriam, para a sua revolução. Infelizmente, não tiveram muito apoio, né, e acabou que o movimento chegou ao fim. Então, em 1927, os participantes da Coluna Prestes entregaram as armas e muitos se exilaram na Bolívia, entre eles Carlos Prestes. Vejam, Carlos Prestes, depois ele se torna um comunista, né? Ele vai ser um dos grandes idealizadores do comunismo no Brasil. Mas foi uma pessoa muito importante, né, na história do Brasil, porque ele participou aí desde o movimento tenentista, passou pelo golpe de 64, né, passou pelo golpe também, pelo período da era Vargas, com Getúlio Vargas, o golpe de Estado de Getúlio Vargas, passou pelo golpe de 64 e chegou até aqui na década de 80, né, ele viveu muito, né, e foi uma pessoa muito importante assim, dentro da história do Brasil. Então vamos falar um pouco aí quais eram os objetivos da Coluna Prestes. Vamos lá? Entre os objetivos da Coluna Prestes estavam, primeiro, deposição de Arthur Bernardes da presidência da República. Então todos os movimentos, né, todas as revoltas que tinham aí, desde do Forte de Copacabana, né, a Comuna de Manaus, Revolução Paulista, tinham como objetivo principal derrubar o governo, né, derrubar o governo Arthur Bernardes. Outra reivindicação, voto secreto. Vocês lembram, estão lembrados que nós falamos que na República Velha o voto ele era aberto, né, a pessoa chegava lá e tinha que dizer em quem votava. E sempre tinha, né, o capataz do coronel que ia com a pessoa para votar e ficava ali de espreita, né, olhando para ele, e é claro que ele vai votar no candidato do seu coronel, né, do seu patrão aí, do dono da fazenda. Era chamado voto de cabresto, né? Então eles lutavam para o voto secreto. O voto secreto é aquele que você vota e coloca na urna, ninguém vê em quem você votou. Então você tem mais liberdade, né, para votar em quem você quiser. Reforma do ensino, era preciso reformar o ensino. Vejam lá, nessa época nós não tínhamos, o ensino não era obrigatório, nem o ensino primário. Então eles lutavam pela obrigatoriedade do ensino primário, para que as pessoas, que o governo garantisse pelo menos o ensino primário das 4 primeiras séries para os brasileiros. Então era uma das reivindicações aí da Coluna Prestes. Outra, moralização da política, né? Porque nessa época, segundo eles, a política era tinha muita corrupção, né? Aí os coronéis, eles tinham essas políticas de sempre eleger quem eles queriam. Então aí não existia liberdade no sentido, a democracia não existia de fato. Você votava, mas votava naquela pessoa em que o seu patrão, né, o seu coronel mandava, né, o dono da fazenda onde você trabalhava. Muito bem. E aí vamos ver um pouco da ideologia, né, do tenentismo. Eles eram contrários às práticas políticas da Primeira República e lutavam contra o poder das oligarquias. Então, dizia que as oligarquias elas eram um atraso para o Brasil.
Então o Brasil precisava se modernizar a economia, né, para poder se desenvolver. Então, além do liberalismo defendido por muitos, havia também aqueles que estavam aliados com as ideias do comunismo, como, por exemplo, Carlos Prestes, né, que foi um grande líder comunista no Brasil. O tenentismo, era liberal na economia, né, e em temas sociais, mas contrário na política, pois defendia uma república autoritária. Traduzindo, o tenentismo, esse movimento tenentista que dizia que precisava romper com a República Velha, porque a República Velha era autoritária, eles tinham essa ideia de liberalismo na política, na questão econômica, né, e social, porém, na questão política, no poder, eles eram autoritários, porque eles tinham aí, pela própria experiência militar, queriam depois, aí, quando assumiu o poder, instituir um poder autoritário pelos militares, não é isso? Muito bem. E aí nós vamos então chegar na Revolução de 1930, e a gente vai ver o contexto, né, dessa Revolução. Por que que chegou a isso? Por que chegou a Revolução de 30? Então, a Grande Depressão Americana de 1929, fruto da queda da Bolsa de Nova York, afetou diretamente a oligarquia cafeeira paulista, que tinha sua base econômica na exportação de café, isto é, uma economia agroexportadora. Como houve, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, toda aquela grande depressão que aconteceu, os cafeicultores aqui também quebraram, porque a Grande Depressão, ela atingiu todo mundo, né? Porque foi nos Estados Unidos, mas afetou o mundo todo, porque todo mundo tinha aí, todos os países que negociavam, vendiam, né? Como é que eles iam vender os seus produtos com os países quebrados? Então, os cafeicultores aqui do Brasil entraram também aí numa crise econômica. O Washington Luiz, que era o presidente, representava a oligarquia paulista na presidência no acordo da política do café com leite, mas rompeu o acordo indicando Nilo Peçanha, outro paulista, para suceder ao Washington Luiz. Então, o acordo que tinha aí entre paulistas e mineiros era de que, numa eleição, se elegia um paulista, na outra eleição se elegia um mineiro, né? Então, sempre se fazia isso. Só que se rompeu aí o trato e, ao invés de eleger um mineiro, eles lançaram aí um paulista. Então, a dissidência entre São Paulo e Minas Gerais abriu caminho para a organização de uma outra frente formada pelo Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro, que formou a chamada Aliança Liberal contra o candidato de São Paulo, né? A Aliança Liberal lançou como candidato para a presidência Getúlio Vargas, que era presidente do Rio Grande do Sul, né, do estado do Rio Grande do Sul. E para vice-presidente, João Pessoa, que era da Paraíba. Então, veja, juntaram aí o Rio Grande do Sul com o Sul com o Nordeste, né? Então, fizeram aí, com apoio também de Minas, né, e de outros, Rio de Janeiro, para enfrentar aí o candidato paulista, certo? Muito bem. Então, vamos ver um pouco aí sobre a aliança, né, do tenentismo e a associação do tenentismo à Aliança Liberal. A derrota da Aliança Liberal, associada, né, à grave crise econômica, criou as condições para a aglutinação dos tenentes com a ala jovem da oligarquia dissidente formada por Maurício Cardoso, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor. Vejam, Collor, isso aí era, se não me engano, era o pai ou era o avô do Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República, né? João Neves, Flores da Cunha, Vigílio de Melo Franco, né? Então, os grupos aí se reunindo aí para lutar contra, né, o candidato das oligarquias paulistas. O grupo dissidente optou pela luta armada e procurou apoio dos oficiais. Juarez Távora, Siqueira Campo, Ricardo Rau, Eduardo Gomes, João Alberto, Miguel Costa, Agildo Barata, Juraci Magalhães.
Então, os liberais vão aí para poder tomar o poder, que certamente pelo voto não daria, porque tinha todo aquele esquema, né, de compra de voto e de, como chamava naquele tempo, emprenhamento de urna, né, porque as pessoas colocavam os votos nas urnas, então era difícil ganhar pelo voto. Então vão partir para a luta armada. Então como é que se deu aí o estopim da Revolução de 30? A conspiração foi alvo de vários obstáculos, com a oposição conciliatória de velhos oligárquicos, como, por exemplo, Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai ser aí o mediador nesse processo, né, ele também era militar, né, o Getúlio Vargas. Então, a degola de muitos deputados pela Paraíba e Minas Gerais e o assassinato de João Pessoa foram o estopim da revolta aí de 1930. Professor, o que é a degola? Eles foram degolados? Não. Eles simplesmente não ganharam a eleição. Mesmo ganhando, perderam, né? Então, por isso é chamado a degola. E também o assassinato de João Pessoa, que era o vice, que não tem, segundo os historiadores, não tem muito a ver com uma questão política, mas o grupo, né, capitaneou essa morte e politizou a morte, colocando como se fosse uma causa política. E aí, então, gerou toda essa questão que originou aí na Revolução de 30. Alguns chamam de golpe, né? Mais um golpe no Brasil, né? Em vez de Revolução de 30, foi um golpe que foi dado aí em 1930. Então, os historiadores, alguns, né, colocam traz essa reflexão. Foi revolução ou foi um golpe? As oligarquias dissidentes aproveitaram a experiência militar dos tenentes como braço armado da revolução. Mas a chefia militar foi entregue ao general Góes Monteiro, homem de confiança dos políticos gaúchos. Então aí a presença, né, a mão forte aí de Getúlio Vargas. A revolta teve início no dia 3 de outubro, mas como a guerra civil colocaria em risco as velhas oligarquias, um golpe militar derrubou o Washington Luiz. E foi formada, né, aí uma junta, né, uma junta pacificadora composta pelos generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha. É interessante a gente perceber, dentro da história do Brasil, né, como que os militares estão presentes na questão política, né, do Brasil, desde a instituição da República, a proclamação da República, até os dias atuais, né? Sempre os militares querendo o poder, né, comandar o poder político. Então a gente vê como que a história nos mostra isso, né? Então é interessante como os militares, eles se acham, né, que para governar eles têm condição, são os melhores do que os civis. Então Getúlio Vargas e os tenentes marcharam sobre o Rio de Janeiro e a 3 de novembro de 1930, a junta pacificadora entregou-lhe o poder. Então, Getúlio Vargas vai assumir, né, o poder da República, vai ser aí o presidente. Então vejam lá, como que todo o contexto, né, do que veio antes, né, da Revolução, para Getúlio Vargas chegar ao poder. Como que as forças, né, as forças políticas e econômicas estão sempre aí, né, buscando o poder político para permanecer com seus privilégios, né? Não é de graça, né, que a gente observa como que sempre, né, antigamente, nessa época aqui que nós estamos vendo, as oligarquias rurais, né, depois os grandes empresários, né, do comércio, né, do banco, dos bancários, banqueiros, né, os industriais, estão sempre nessa luta, né, em busca do poder para
colocar em prática uma política que vá trazer benefício, né, para a sua classe. Então é interessante a gente perceber como que funcionam as forças políticas e econômicas. O poder econômico também está presente, porque é o poder econômico que vai determinar quem vai governar, né, o país, porque esse grupo vai colocar em prática aquilo que eles querem, né? Muito bem. Então vamos ver então a Revolução de 30. É considerada, né, o acontecimento da história política, pois mudou os rumos da nossa história política, pois aniquilou as velhas instituições políticas da República Velha. Então aquele jogo do café com leite, né, das oligarquias agroexportadoras, vão agora perder o poder e novo grupo vai assumir, né, novas pessoas, novos grupos políticos e econômicos vão assumir. Agora, jamais urbanizado. Então aí os grupos, ainda temos a força dos grupos agroexportadores, mas eles vão perder poder para os grupos econômicos já mais urbanizados, a cidade, não é isso? Então a Era Vargas, que vai de 1930 a 1940, né? Nascida com a Revolução, foi o período em que se criaram as bases de um Brasil moderno, capaz de se colocar no cenário político internacional. Então, Getúlio Vargas vai trazer novas ideias, principalmente de industrialização, né, de modernização do país, saindo daquele processo agroexportador, né, de exportação apenas de produtos agrícolas, e criar uma indústria, principalmente, ele vai desenvolver a indústria de base nacional, né? Vai criar siderurgias, vai criar a Petrobras, né? Vai tentar criar, né, a Eletrobras também, que só vai só na ditadura militar que ela vai ser realmente efetivada, mas ele traz essas ideias de trazer um país que vai se modernizar e que vai se industrializar. Então é preciso que o país está se urbanizando, né? A indústria que está ainda incipiente, ela vai se fortalecendo, e Getúlio Vargas vai com ideias nacionalistas, né, e desenvolvimentistas, criar um processo de desenvolvimento do país a partir da indústria, né, sem deixar, claro, de fortalecer a agricultura, mas o país também precisa se industrializar, agregar valor, né, àquilo que nós produzimos. Então ele vai desenvolver aí o processo de criação da Petrobras, né, com a questão do petróleo. Ele vai fazer uma campanha importante aí na questão do petróleo, para a criação da Petrobras, criação de siderurgias, né, para a produção de aço no país, para que a gente não importe mais, que a gente possa então construir uma indústria nacional, que é então o que nós vamos ver na Era Vargas. Muito bem. Ficamos por aqui e até uma próxima.